10:01. Bom dia pra você, começando Manhã Bandeirantes, começando mais uma segunda-feira. E temos assuntos importantes hoje pra tratar, hein? Ricardo Garcia, Felipe Garrafa. Aliás, Felipe Garrafa que tá mais velho, hein? Fez aniversário, Felipe Garrafa, hein? Obrigado, hein, Agostinho? Valeu. De nada. Obrigado. De nada. Você tá bem, né? Tô respirando. Recuperou bem que de ontem graças pra a Deus. Tô bem demais. Né? Respirando bem. Isso sem é ajuda demais. de aparelhos, Aliás, graças a Deus. respirar é o que nós precisamos Exatamente. mais, né? É o que a maioria de nós precisa. Quem está passando pelo mal do coronavírus, mais do que todos nós, e a gente torce muito para que as pessoas se recuperem, apesar do país fazer muito pouco para isso, né? Fazer muito pouco para isso. E quem não está internado está tentando respirar fundo para aguentar mais uma semana, e depois mais outra, e depois mais outra, e depois mais outra, até que esse mal passe. Que vai passar, uma hora passa, né? Uma hora vai passar, pena que até lá a gente vai perder muitas vidas, muita saúde, porque muita gente que conseguir se recuperar talvez ainda sofra com as sequelas. E depois para retomar a vida mesmo, né? Porque aí tem a outra etapa, né? A vida é a prioridade zero, deveria ser pelo menos, manter as pessoas vivas, porque não há economia sem pessoas, tá certo? Acho que não inventaram ainda uma economia que funcione sem seres humanos, de alguma forma. E depois que passar a pandemia, ou que a fase mais crítica da doença for superada, aí vamos pensar também na economia, porque a gente não tem condição, não está conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? A gente já ouviu especialistas aqui, o Datena já falou com tanta gente que entende muito mais que nós, de que a gente não tem feito o que o mundo fez com sucesso em alguns casos. O mundo também tem problemas, mas em alguns casos, os casos que deram certo, houve, de fato, um fechamento mais intenso, no momento certo. Não esse abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Aliás, estamos abrindo hoje de novo, né? Hoje começou a fase vermelha, aquela fase emergencial ficou para trás. E não sei quais são os resultados, se positivos, se mais ou menos positivos, ou se nem tão positivos assim dessa fase emergencial. Aliás, a volta às aulas está prevista para hoje também em algumas escolas, não todas elas, né? Depende de cada prefeitura, no caso das escolas privadas também depende de decisão de cada direção e tal. Vai passar também por um ok das famílias, porque não adianta também só a escola ou só a prefeitura dizer que pode voltar se os pais não confiarem. E eu vou lembrar aqui que nós conversamos há 15 dias, talvez menos que isso até, com uma especialista em educação, a Priscila Cruz, que é fundadora e presidente da ONG Todos pela Educação, que, lógico, como educadora, defende sempre a aula presencial, sempre, né? Não há dúvida que a aula presencial é aquela que dá mais resultado, que permite a interação do aluno com o professor. Fora isso, nós temos poucos recursos para as aulas à distância, né? Nós temos uma fatia enorme da nossa sociedade, mesmo num estado rico como São Paulo, há uma margem aí de pessoas que estão completamente isoladas do mundo, se você falar sobre rede social, sobre internet, sobre acesso a computadores, a tablets, a celulares. É o pessoal que está completamente abandonado nesse sentido. E não vamos conseguir resolver isso também a tão curto prazo assim para conseguir com que essa gente volte às aulas mesmo que à distância. Mas eu dizia que a Priscila Cruz, mesmo ela que é defensora de primeira linha, de primeira hora das aulas presenciais, ela disse aqui no microfone da Bandeirantes sobre essa possibilidade de volta às aulas agora, que ainda era uma possibilidade, né? Não se sabia se o governo de São Paulo ia autorizar ou não. Ela disse, olha, eu defendo, o prejuízo das aulas à distância é incalculável. Ela dizia que cada ano letivo perdido, porque esse ano de aula à distância, vamos combinar, né? Foi quase um ano perdido. Vamos combinar que são raros os casos em que o nível das aulas, do aprendizado, da assimilação por parte dos alunos foi mais ou menos mantido. São raros esses casos. Então ela dizia que um ano letivo perdido, você só recupera em 4 anos. Você precisa de 4 anos com aulas presenciais, com tudo funcionando
no nosso limite para você, depois de 4 anos, compensar aquele ano lá que você não teve aula presencial. Então ela sabe do que ela está falando. E mesmo ela dizia, olha, agora não é hora de voltar. Na opinião dela, não é hora de voltar. No ápice da nossa pandemia, né? Então, estamos aqui para ver como é que vai ser essa volta às aulas, que porcentagem de alunos voltarão mesmo para as aulas presenciais. Temos também a questão do auxílio emergencial, que, aliás, a gente vem tratando dele já há muito tempo. O Datena falou com o ministro da Cidadania e tal, que explicou algumas coisas, mas tem chegado muita reclamação de ouvinte que foi surpreendido, porque fazia parte daquela primeira leva do ano passado, do auxílio emergencial, e se surpreendeu agora com a constatação de que a sua família não será beneficiada com esse auxílio emergencial. Já falamos sobre isso, o governo tem poucos recursos mesmo, o país tem poucos recursos. Talvez, essa é a minha opinião, você pode até não concordar, né? Aí você manda mensagem pra gente aqui pelo WhatsApp. Eu acho que o Brasil tinha obrigação de encontrar dinheiro em algum canto. Há de existir dinheiro mal utilizado que pudesse ser carreado para o auxílio emergencial. E aí não faltam exemplos, né? As emendas parlamentares, as prioridades para esse ou aquele setor da economia, que a gente nem sabe muitas vezes por que foi agraciado, ou sabe, imagina, mas às vezes não pode nem falar, né? Porque não tem prova. Mas enfim, um país como o nosso, mesmo em meio à pandemia, mesmo com a arrecadação caindo, mesmo com todas as dificuldades naturais de um país em desenvolvimento que está passando por uma pandemia, acho que dava para fazer coisa melhor do que os R$250, que é o valor médio que as famílias estão recebendo. Fora isso, aqueles casos que são fora da curva mesmo, que acho que esses o governo podia mudar agora. Agora, numa caneta, acho que poderia. Por exemplo, a gente falou aqui de um caso de um ouvinte nosso que era de uma família com 4 pessoas, o pai, a mãe e 2 filhos. E ele estava recebendo 150. Quer dizer, aí é um erro crasso, aí é um erro básico. Alguma coisa no sistema não funcionou. Porque uma família como essa, digamos uma família padrão, vai ser que dá para chamar assim, teria que receber R$250, não 150, porque 150 é para a família de uma pessoa só, uma pessoa que vive sozinha. Essa receberia 150, então não é o caso aqui. Mas fora isso, há aquela questão que me parece relevante. Você, por exemplo, tem o caso da família cuja chefe da casa é uma mulher, né? Quem mantém a família, quem mantém os custos da casa, as despesas da família é uma mulher. Nesse caso, a lei prevê uma diferenciação. Essa família comandada por uma mulher, ela recebe R$375. Enfim, acho que é aquela coisa toda de você reparar um erro histórico, preconceito de gênero que existe muito na nossa sociedade, da mulher receber menos como funcionária de uma empresa se comparada com o seu colega homem. Enfim, acho que há esse conceito mesmo que é nobre, é desejável mesmo que a gente consiga reparar essa falha de preconceito que existe em relação à mulher. Agora, de novo, uma família que tem uma mulher e o filho recebe R$375. E uma família que tem o pai, a mãe e 2 filhos, por exemplo, recebe 250. Não me parece ser justo. Não me parece que essa conta feche, né? Eu não sei se eu vou conseguir convencer um pai e uma mãe com 2 filhos que ele tem que receber menos do que uma mulher que tenha um filho, por hipótese, né? Que é o que está na lei. Então, estou falando tudo isso porque hoje vence o prazo para que o cidadão conteste, eventualmente, o valor do benefício do auxílio emergencial. Então, hoje, dia 12, prazo para que trabalhadores que tiveram auxílio emergencial 2021 negado recorram da decisão e contestem na justiça essa exclusão. Bom, o prazo está aí para ser cumprido. Então, se você não está na lista e acha que deveria estar, porque estava no ano passado, enfim,
corre atrás aí. Tenta correr atrás. A gente pode até falar um pouco mais sobre isso, como é que vai ser o processo, que passo a passo você tem que tomar aí para você tentar defender o que você acha que é justo. Mas eu não sei, eu sou leigo, mas assim, pela experiência, acho que não será fácil. Acho que não será fácil. E aí o governo diz que houve muitos casos de fraude. E a gente sabe que há mesmo, né? A gente sabe que há mesmo. Muita gente que, inclusive, da primeira fase do auxílio emergencial, que já foi acionada pelo governo federal para devolver o que recebeu indevidamente. Houve casos em que o governo percebeu que estava pagando para pessoas que não se enquadravam na lei do auxílio emergencial, isso no ano passado. E está tentando o governo recuperar. São milhões, não é pouco dinheiro não. São milhões e milhões que foram pagos, segundo o governo, naquela primeira fase, de forma indevida. E está difícil para recuperar. E também acho que vai ser difícil para quem está do outro lado, esperando pelo auxílio, mas que foi surpreendido com essa notícia péssima de que a sua família não faz parte do auxílio emergencial. É pouquinho, é minguado, é quase uma vergonha. É uma vergonha pagar R$250 para uma família. Ou mesmo 375 para uma família em que quem comanda a casa é uma mulher. É uma vergonha, realmente é uma vergonha. Já se fez um monte de conta aí, o Datena tem falado sobre isso todo dia no Brasil Urgente, aqui no Manhã Bandeirantes também, mostrando o que dá para comprar com R$250. É um nada, né? É um grandíssimo nada. Você não consegue manter uma família com esse valor. Mas, para quem esperava receber esse valor e não está recebendo, aí é pior ainda. Então, só para você não se perder, o auxílio emergencial, para quem não está recebendo e quer recorrer da decisão, o prazo é hoje. Mas se prepara, viu? Se prepara, se encha de coragem e de serenidade e de paciência, principalmente, se você tiver alguma aí ainda, para tentar fazer valer o que você acha que é o seu direito, tá certo? A gente vai já acionar o nosso WhatsApp, não é, Ricardo Garcia? Para que o nosso ouvinte, que acho, pela movimentação do Guilherme aqui, que está acompanhando, acho que está chegando mensagem aí. Acho que já está chegando mensagem aí, mas para quem não tem o nosso número, manda aí, Ricardão. 11 999 048756. 11 999 048756. 11 999 048756. E aí, Guilherme, como é que você tá? Tudo bem? Bom dia, Agostinho. Muito bom dia a você, ouvinte Bandeirantes. Só para reforçar aqui, Agostinho, caso o ouvinte ainda tenha dúvida se teve autorização ou não, ou o auxílio emergencial negado, você pode consultar no site do Dataprev, consultaauxilio.cidadania.gov.br, consultaauxilio.cidadania.gov.br ou ainda pelo telefone 111, Agostinho.